Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo, aqui representando o Centro Espírita André Luiz. Nós somos do curso de Introdução à Doutrina Espírita. Já tem um pessoal aqui, o Cícero chegou. Boa noite, Cícero. Vilmar, saudade, Vilmar. Sandra Martins, Elizabeth Pereira. Boa noite. Áurea Inês, Aninha, Neide, beijo, Neide. Letícia, nossa mentora. Boa noite. Airan, Socorro Salles. Bem, gente, vamos começar o nosso evangelho de hoje. O tema, Ana Maria Aguiar, chegando também. O tema de hoje vai ser sobre a virtude. Lourão! Boa noite, Lourão. Então, hoje a gente vai... tem a participação especial da Cleonice. E vamos chamar justamente a Cleonice para fazer a nossa prece inicial. Oi, Cleo, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tá ótimo. Ok. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos dar início ao nosso estudo com a prece. Pai de infinita bondade, Senhor da vida, nos acolhe, Senhor, com tua luz, com tua paz. Que nossos corações sejam envolvidos nesse momento com a tua paz, com o amor que liberta e transforma. E que tudo que nós precisamos seja acrescentado diante das nossas dificuldades e necessidades. Que o teu amor nos fortaleça a cada dia e que a tua paz esteja em nossos corações, hoje e todo sempre, que assim seja. Bem, gente, como eu tinha falado antes, Tia Jane, boa noite, Tia Jane. Eu tinha falado antes que o nosso tema hoje nós vamos falar sobre a virtude. Um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, Sede Perfeitos. Esse texto que vai ser lido hoje, comentado, ele foi escrito por François Nicolas Madeleine. Ele foi um cardeal francês que viveu entre 1795 a 1862. E esse texto ele passou um ano depois de seu desencarne, que é de 1863, né? Aí nós vamos chamar o Wellington, que ele vai fazer a leitura do Evangelho e fazer o comentário. Antes, eu queria só registrar, assim, a minha felicidade de fazer parte desse grupo do Centro Espírita André Luiz, que tem, por característica, o acolhimento, né? Todo mundo que chega na nossa casa, no Centro Espírita, ele se sente à vontade, né? Se sente aconchegado. E nas lives também a gente tem conseguido passar essa forma calorosa da gente tratar as pessoas, né? A gente fica bem à vontade, os comentários a gente leva em consideração todos os comentários. Então, a gente vai passar agora para o Wellington. E o Wellington... Oi, boa noite, Wellington. Vai fazer a leitura do Evangelho. Oi, Wellington. Oi. Boa noite. Tudo bem? Está me ouvindo? Estamos. Pois é. Então vamos... Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma atividade, né? Tem se tornado uma constante nas nossas segundas, e é com muito gosto que a gente prepara tudo para vocês. E agora nós vamos
para a leitura do Evangelho. O tema é a virtude. A Rosângela já deu uma introdução, e é no item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desfiguram e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe dá falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de exibir-se, adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paula era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos estimulo a dedicar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desalinham as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos afetuosos. A virtude que assim se mostra esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas baixezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se eleva, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é. Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia dever-se-ão retornar. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa convidada, Cleonice. Pois é, a virtude. Será que essa virtude que a gente Bem, as fala suas, tanto, as suas, ela já nasce com a gente? Oi? Será que essa virtude já nasce com cada pessoa ou a gente adquire? Foi a pergunta que foi feita, né? Pois é. A minha resposta é que
a virtude a gente vai adquirindo com o tempo. Quer dizer, cada aprendizado, cada nova conquista, né? Todas as vezes que a gente consegue vencer um vício, é uma batalha a mais. Mas não é uma coisa que se conquista assim de repente. É todos os dias, todas as horas, né? A virtude da paciência, da tolerância, né? Da simplicidade, da humildade. Então, nós estamos batalhando todos os dias para a gente ver se conquista um pouquinho dessas virtudes, né? Tão necessárias para a nossa evolução. Pronto, pois é. Pois é, gente, a virtude, né? A gente falar de virtude, a gente deixa-se já... É um leque de... no meu ponto de vista, falar sobre a virtude é como se falasse de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque todo o Evangelho, né, aborda essa temática da virtude. Por quê? Porque na prática da caridade, né, da humildade, né, sem caridade e sem humildade a gente não chega a lugar nenhum. E as virtudes são consequências dessas práticas. Então, em todo capítulo que você lê, na maioria dos capítulos que a gente lê, principalmente nesse capítulo, que também é muito rico, né, a leitura desse capítulo, a gente percebe que a virtude, a caridade, a humildade, né, estão sempre à frente de tudo, porque foi, como disse Allan Kardec, como tem lá no capítulo 3, se não me engano, no capítulo 15, no item 3, que diz que na doutrina espírita as virtudes têm seu valor e devem ser cultivadas pelo homem. Né? E tendo como base o Espiritismo, o Evangelho, tendo como base o Evangelho, né? A gente considera que essa é toda a moral aplicada por Jesus nos seus ensinamentos. Não é verdade que as virtudes são opostas as virtudes, elas são práticas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo da nossa vida aqui, ou vai aprimorando a cada vinda ao plano terrestre. Né? A gente já eu não vejo assim a virtude como uma coisa já pronta, a gente já não nasce pronto. Algumas características que a gente traz numa determinada encarnação, eu acredito que já são consequências de avanços, né, de evolução espiritual que a gente já teve em reencarnações passadas e que a gente está apenas dando continuidade, mas a gente nunca está pronto. Porque a prática da virtude, ela exige muito de nós, ela exige que a gente esteja sob vigilância sobre as nossas ações. Você gostaria de dizer alguma coisa? Você está olhando para mim assim tão ansiosa. Não, eu queria dar boa noite para o nosso amigo Audálio, que chegou agora. Boa noite, Audálio. Cadê? Oi, boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Wellington. Boa noite. Boa noite, hein? Boa noite à nossa palestrante, a nossa amiga. E a boa noite a todos os companheiros, amigos que estão acompanhando nós nesse momento, esse reencontro das segundas-feiras. Bom estar com vocês. Bem, o Wellington pediu para eu falar alguma coisa, né? Eu pesquisei no livro dos Espíritos, tem a pergunta 114, que diz assim: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Foi o que a Cleonice falou e o Wellington também falou, né? A resposta do livro dos Espíritos diz assim: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior, né? Aí a 115 diz: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los.
e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. É isso que diferencia, como o Elton estava falando, é uma coisa que vai se conquistando ao longo das experiências, das várias encarnações, né? Nesse mesmo capítulo, do capítulo 17, que é Sede Perfeitos, fala sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, a parábola do semeador, que é perfeito, a parábola do semeador com relação a esse tema de hoje, né? E as instruções dos espíritos sobre o dever, a virtude, que é o tema, os superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, todo o texto está relacionado falando dessa evolução e dessa capacidade que a gente tem de aprender todos os dias, né? Que nos diferencia dos animais, vamos dizer, né? Porque os animais, eles se adaptam ao clima, ao ambiente, e o homem, o ser humano, ele tem a escolha, né? Isso que a gente sempre fala lá no nosso curso, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E essas escolhas, a gente tem a oportunidade de fazer essas escolhas diariamente, né? A gente pode optar. A gente já está num nível que já sabe o que é certo e o que é errado. Então, nós vamos ter as consequências, sofrer as consequências boas ou ruins das nossas escolhas, né? Nos foi dada essa capacidade de escolha. Mas é justamente nessas escolhas que a gente vai adquirindo a experiência e vai adquirindo as virtudes, né? Como é que a gente abafa os vícios e faz valer as virtudes? Na mudança de hábito diário, como o Elton falou, foi a Cleonice, vigiar e orar. Tem que conhecer-se, né? Tem que colocar os pontos lá onde é que a gente tem mais, onde é que o defeito da gente, o vício da gente é maior, né? Aí vamos trabalhar isso, quer dizer, por vontade própria. A gente tem essa capacidade de aprender e trocar o vício por uma virtude. A gente, falando assim, parece que ser uma coisa fácil. Não, a gente sabe que não é fácil, porque a gente lida com as próprias dificuldades, né? Mas quando Jesus esteve aqui na Terra, ele disse assim, apresentai também, quando alguém te bater uma face, apresentai também a outra face, né? Se a gente for interpretar ao pé da letra, não é a gente, olha, você bateu aqui, bata aqui também. Não é assim, né? Não é uma coisa literal. É assim, se alguém te fez uma ofensa, qual é o oposto da ofensa? Então, você trata a pessoa com delicadeza, com amor, faz prece pela pessoa. A outra face é o oposto do mal que te fizeram. É pagar o mal com o bem, né? Por isso que, quando Jesus veio, e nessa parábola do semeador, ele deixa bem, muito, muito interessante. Aliás, todas as mensagens do Evangelho, eu fico maravilhada, né? Então, eu separei aqui a parábola do semeador, que ele diz assim, aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vendo os pássaros do céu, a comeram. Olha como é que a gente vai interpretar, né? Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outras, enfim, caiu em terra boa, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Cada palavra que Jesus dizia nas parábolas tinha um sentido. Primeiro ele começa a parábola dizendo que ele chegou à margem do rio e aí se juntou aquela multidão para ouvi-lo e ele subiu num barco para falar. Sempre que
vai falar sobre uma parábola, ele sempre sobe no monte, ele sobe num bar, quer dizer, ele se mostra a superioridade espiritual que ele tinha, como se ele abrangesse magneticamente todas aquelas pessoas que estavam ouvindo. E os apóstolos perguntavam para ele, mas por que o senhor fala por parábolas? Aí Jesus dizia, porque tu tem ouvidos de ouvir, e a maioria deles não tem. Quer dizer, não foi à toa que Jesus escolheu os apóstolos. Não foi. Se a gente tem o nosso planejamento encarnatório, Jesus o fez da mesma forma, lógico, né? Ele nasceu entre os simples e escolheu aqueles que tinham capacidade de compreender e passar adiante os seus ensinamentos, né? Então, os seus ensinamentos nessa parábola aqui eram as sementes. Então, às vezes, a pessoa pega o ensinamento que teve, abre o evangelho, lê a mensagem e diz, olha, isso aqui dá certinho para minha vizinha. Quer dizer, ele compreende a palavra que Jesus disse, mas não aplica em si, né? Outro, vê o evangelho, lê, esse aqui, eu acho que eu me enquadro nisso aqui. Mas aí não tem a força de vontade de mudar o hábito. E, por último, tem aquela que cai em terra fértil. O que é a terra fértil? É já o coração desprendido dos vícios, né? Então, ela faz render 60 por 1, 100 por 1. Quer dizer o quê? Que a pessoa multiplica, como se ela se livrasse do orgulho e do egoísmo e passasse essa mensagem cada vez mais. O que ela deseja para si, em primeiro lugar, ela deseja o seu bem, né? O seu bem-estar. Mas quando ela começa a desejar o bem e a felicidade do outro, é quando essa semente está frutificando, porque ela está trocando um vício, que é o orgulho e o egoísmo, pela virtude. Justamente quando ela deixa de pensar, a pessoa deixa de pensar, aí diga a pessoa, mas nós todos, né? Eu estou inclusive principalmente. Deixa de pensar em si mesmo e pensa no coletivo, né? A gente fez até uns questionamentos aqui, que a gente falou assim, que Jesus falou, tem que amar o próximo, né? E quem seria esse próximo? Ele diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. Fica uma dica, amar o próximo como a ti mesmo. Então, você tem que se respeitar, você tem que se conhecer, tem que trabalhar as suas virtudes, abafar os vícios, né? E quem seria e qual é o limite desse próximo? Seria a família? Seria o núcleo religioso? Seria a nação que nós vivemos? Seria a humanidade, como amou Jesus? Quer dizer, não há limite, gente. Né? O próximo, não há limite. Jesus disse que eu tivesse que amar o próximo como a mim mesmo. Então, é só a minha família? É só meu núcleo religioso? É só a minha nação? É a humanidade inteira, né? Quando nós chegarmos a esse ponto, nós teremos essa semente que frutificou e que deu muitos frutos, né? Aí, como é que a gente diz assim, mas falando desse jeito, a gente pensa que, desculpa, que é muito fácil, mas a gente pode sempre recorrer à prece, né? E como faz diferença a gente fazer prece, e no céu a gente tem esse bom hábito, graças a Deus, esses dias eu vi o quanto o céu, mesmo nesse modo de virtual, como a prece nos auxilia nos momentos difíceis, né? Eu estava até vendo na live que a Aninha estava fazendo consciência, não sei se foi sábado, que ela falou, a prece, recorrer à prece, serve é um remédio para 3 males: o afastamento de Deus, o desânimo da alma e para fortalecer o corpo, né? Quer dizer, a todo momento a gente pode recorrer à prece e é muito fácil a gente manter essa conexão. Quer dizer, não é fácil, é uma prática que a gente tem que fazer, né?
E as qualidades da prece também, que foi a Aninha quem falou, que é o recolhimento, né? Você tem que se recolher, ser sincero, praticar a caridade e a humildade, né? Quando a gente conseguir fazer todas essas coisas, quanto mais a gente consegue fazer isso, maior é a qualidade da nossa prece, né? Só um minutinho aqui, que a gente está vendo um comentário aqui do Lourão. No dia a dia, acabamos descobrindo essas imperfeições. Hoje notei isso, descobri imperfeições em mim que tenho vergonha. Cleonice, Cíntia Virtude. Ele está pedindo aqui, Cleonice, que você cite as virtudes. É o quê? O Lourão está pedindo para você repetir quais são as virtudes. As virtudes mais conhecidas, né, que é exatamente o que é a humildade, a caridade, a benevolência, né? A paciência, a fraternidade. Hoje em dia a gente está buscando muito, né? E é interessante, eu escutei alguns exemplos que nunca vi as pessoas ajudarem tanto como nessa pandemia. Nunca vi as pessoas se importarem tanto com o próximo como agora, né? Quer dizer, precisou acontecer alguma coisa muito grave que colocasse todos em risco para que as pessoas realmente se importassem com o outro. Quer dizer, a gente está adquirindo novas virtudes, né? Que a gente só conhecia de nome e agora tem que colocar em prática. Segunda-feira passada, a gente falou até assim, a gente tem obrigação de sair dessa crise que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, transformados, né, gente? Uhum. Porque é incrível a oportunidade que a gente está tendo de trabalhar a nós mesmos, da gente se confraternizar também com o grupo do CEAL, da gente manter essa, de levar a palavra de Jesus Cristo, de fazer prece pelos doentes, né? Aldalho está tão caladinho, vamos ouvir o Aldalho agora. Eu queria passar a palavra para o Aldalho, porque eu tenho uma pergunta para fazer para ele específica, né? Já que ele já tem uma bagagem assim, né, de conhecimento. Maior eu vou fazer uma pergunta para ele. Toda essa questão dessa pergunta das virtudes, né, eu fiz algumas anotações, eu fiz uns registros, né, fiz umas leituras. Nós temos 3 virtudes que são, se eu estiver errado, vocês me corrigem, que são as virtudes teologais, né, que é a fé, a esperança e a caridade. Né? Isso para quem segue a doutrina cristã, sabe que essas 3 virtudes formam uma tríade, uma base de todas as coisas. Então, nós temos também as virtudes humanas, né, que são aquelas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa experiência, da nossa vivência, né, que são dependendo dos autores que tratam sobre o assunto, são várias. Né? Eles classificam as virtudes de vários tipos, sabedoria e conhecimento, né? Que é quando a gente tem a capacidade de usar a nossa criatividade, né? Tem um pensamento crítico, mas tudo assim voltado para um bem maior, a coragem, enfrentar os empecilhos, as barreiras, os obstáculos que aparecem nas nossas vidas, a gente tem que ter essa coragem de enfrentar, né, perseverar, digamos assim, a humanidade que a gente tem que ter acima de qualquer coisa, né? Que a humanidade ela engloba o amor, a generosidade, né, a compaixão e, como a gente também já tratou, a paciência, né? A temperança, né? Que a gente tem a gente adquirir esse hábito, essa prática de ser misericordioso,
humilde, ser prudente naquilo que vai fazer, no que vai dizer. Não é fácil, mas a gente pode, é ter o autocontrole, né? A gente pode conseguir. Né? E a transcendência... Não estou ouvindo o Ayrton. Você ter amor à vida plena, em todos os seus aspectos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Aqui a gente não está querendo passar que a partir de hoje, que a partir de agora, a gente vai sair daqui pessoas virtuosas. Não, a gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente tem a capacidade de adquirir o conhecimento, de colocar esse conhecimento em prática para isso. E esse texto do Evangelho, essa parte que nós fizemos a leitura hoje, a gente faz justamente um convite a isso, né? Para a gente, né, criar o hábito dessa prática. Citou exemplos do Curadás e do São Vicente de Paulo e de outros que nós mesmos não conhecemos, né? Como ele mesmo falou, mas Deus conhece, né? Que sobre as virtudes que são o quê? São todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. A gente pode certamente praticá-las na medida das nossas possibilidades, porque nós somos seres imperfeitos. Eu não vou sair daqui a pessoa mais virtuosa do mundo, nem porque li o texto, nem porque pesquisei, nem porque discuti, mas eu não posso mais negar que eu tenho o conhecimento, que eu estou adquirindo o conhecimento para poder discernir como é que eu posso daqui para frente, né, quando acabar a pandemia, quando eu voltar ao convívio social com os meus colegas de trabalho, com todas as pessoas, a agir de uma maneira diferente, como a Rosa já estava dizendo aí nessa necessidade, né? Ele faz esse convite, né, para a gente deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e deixar também de ficar ostentando aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente é bom, porque não precisa disso. E o nosso amigo Aldário já está aí, ó, já está com a língua já coçando para falar. Vamos ouvir o Aldário. Aldário, você está ouvindo? Espera aí, então. Você está ouvindo? Nossa. Não, espera aí. Tô não. Bom, enquanto o Aldário... Espera um minutinho. Aldário, é melhor você sair e entrar de novo, para ver se dá certo. Está ouvindo, Aldário? Bom, enquanto o Aldário está tentando... Está ouvindo, Aldário? Hello. Falha técnica. Alô, ok. Aldário, lá no grupo, nós fizemos duas perguntas, né? A Cleonice respondeu duas. Uma pergunta que a Cleonice respondeu foi qual a importância das virtudes nas nossas vidas. E ela falou que ao adquirirmos uma nova virtude, subimos um degrau na evolução moral. E a outra foi, que aí, quando você respondeu, eu gostaria também que você respondesse dessa sua opinião. A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? A Cleonice, ela diz que as virtudes são conquistas do espírito sempre que nos livramos de algum vício ou adquirimos novos hábitos, conquistamos uma nova virtude. Mas é uma luta diária. Está ouvindo? Alô? A virtude com a concessão de Deus, a gente já nasce virtuoso ou aquisição da criatura. Porque alguns teólogos, alguns filósofos, eu andei dando umas lidas aí, não vou me estender, né? Tem abordagens diferenciadas. Eu queria que você desse a sua opinião, seu parecer sobre esse texto, o que foi que nós falamos aqui, tudo que você consegue passar para nós aí, para a gente aprender mais. Vamos lá, né, Wellington? Estão me ouvindo? Hello? Sim, estamos ouvindo. Dá para ouvir? Dá. Sim.
Eu acho que vocês já explicaram tudo, inclusive você, Wellington, na sua fala com relação à virtude, né? Você falou das 3 virtudes teológicas, né? Fé, esperança, caridade. Mas no texto que a Cleonice leu, que o Espírito traz para nós, ele fala das virtudes, né? Das virtudes que tornam o homem de bem. O trabalho, ser laborioso, ser trabalhador, ser sóbrio, não é isso? Ser modesto, ser caridoso. Isso são as virtudes que fazem o homem de bem. Ou seja, nós não nascemos, como é que se diz, tão provido dessas virtudes, porque ela é uma construção, como já foi colocado aí, né? Isso vai depender, inclusive, da nossa evolução, do nosso nível de compreensão. Então, tanto que o Espírito faz para nós nessa mensagem um convite, né? Como você colocou aí. Ele faz um convite para que a gente compreenda e pratique a virtude, que, na verdade, a virtude é um conjunto de qualidades, né, que a gente vai desenvolvendo até a gente compreender e poder praticar, vendo que isso é o caminho que nós estamos aqui para, na verdade, como é que se diz, conseguir a nossa tranquilidade, a nossa felicidade e exercitar os desígnios de Deus, né? É preciso que a gente entenda que a virtude, ela precisa ser construída diariamente no nosso cotidiano. Então, a virtude é um conjunto, repito, é um conjunto de ações, né? É um conjunto de qualidades que são essenciais para a nossa evolução, né? É por aí que eu vejo e compreendo a questão da virtude. E aí, para nós, não é fácil, e aí poderia até botar, como é que se diz, botar novamente a nossa Cleonice aí, né? Que é responsável pela temática. E por quê, né? Qual é a dificuldade, assim, hein, Cleonice? Por que é difícil ser virtuoso? Por que nos custa ser virtuoso? Qual o principal entrave para a gente ser bom? Para a gente ser caridoso? Para a gente ser modesto? O que você diz? No texto fala isso para a gente, né, Rosângela? Sim. O que dificulta? Pois O que você acha? Eu acho que, primeiro, nós temos as nossas imperfeições morais, né? Uhum. É um grande entrave, certo? Só que o cotidiano, as convivências com as pessoas, né? O nosso trabalho, as nossas dificuldades, elas realmente trazem uma dificuldade muito grande. Você tenta, às vezes você diz assim, eu já sou virtuoso, eu já sou muito paciente. Mas acontece momentos que você perde essa paciência. Você vê que você não tem paciência, né? Uhum. Ai, mas eu sou caridoso. Será que realmente você é caridoso? Só às vezes. Então, é uma coisa que é uma construção, não é? Eu já sou virtuoso. Eu tenho que estar no caminho. Todos os dias eu me transformo um pouco, né? E eu preciso reconhecer as minhas falhas para poder adquirir novas virtudes. Então, essa é a minha opinião. Saudálio, o Vilmar pergunta: a atual pandemia poderia impulsionar a humanidade à aquisição de virtudes? Claro. Sim. Ela nesse contexto, né, principalmente nós espíritas, ela traz a oportunidade de nós trabalharmos a nossa virtude, de a gente, passado tudo isso, né, de fazer reflexões e alavancar, né, alavancar os potenciais que nós temos e que a gente, por orgulho, né, por essas falhas morais, a gente melhorar a prática, o exercício dessas virtudes, né, ser mais laborioso, não é isso? Ser mais trabalhador, usar melhor o nosso bom senso, ser mais, como é que diria, ser mais empático, né? Usar a empatia com os outros. Então, essa dificuldade, afinal, ela deverá trazer para nós uma grande lição, uma grande oportunidade de a gente trabalhar as nossas virtudes. Né? Eu creio que sim. E o Vilmar? Audálio. Oi.
as virtudes que nós adquirimos nessa vida, elas podem ser... Isso significa dizer que na nossa próxima existência aqui, no plano terrestre, né, a gente não precisa mais trabalhá-las ou ficar tranquilo, não, isso aqui eu já pratiquei, isso aqui já sei. Eu estou querendo dizer o seguinte: você, nessa vida, é uma pessoa virtuosa, bom, pratica o bem, é caridoso, é uma pessoa humilde. Essas virtudes, essas qualidades que você praticava nessa vida, numa outra vida, de que forma elas podem ser ameaçadas? Não, eu acredito, né, Wellington, que as nossas virtudes, como o Espírito coloca aqui, nós já trabalhamos, né, muito dessas virtudes. Só que por conta da nossa condição espiritual, a gente ainda, como é que ele diz, a gente deslustram, né, as nossas ações. Elas são sempre carreadas de um pouquinho do egoísmo, da nossa vaidade, sutilmente. Então, mesmo que a gente melhore, veja bem, como você colocou aí, nós estamos longe de ser um curadaço, né? Nós estamos longe, imagina, de São Vicente de Paulo. Então, as nossas ações, elas vão... essas virtudes trabalhadas agora, elas vão nos dar uma condição de melhor a gente entender quando a gente vai no plano espiritual, e elas vão nos dar uma certa capacidade, uma certa bagagem para que uma outra oportunidade, né, a gente continuar trabalhando isso, até a gente se desvencilhar desses vícios que são tão arraigados na nossa essência, porque eles se disfarçam muito, a gente, né, faz uma ação boa aqui e aniquila a outra ali, porque a gente nunca tem esse potencial de ser tão generoso, tão bondoso, tão desprendido, tão caridoso nas suas recepções maiores. Pelo menos é o que eu penso assim. Eu imagino assim, pelo que os Espíritos colocam para nós, né? Então, assim, a gente vai levar essa aquisição, elas vão ficar conosco, mas nós ainda vamos seguir ainda aperfeiçoá-las muito ainda, em outra existência, né? Eu acho que assim, né, Rosângela? Exatamente. Ainda lendo aqui parte do Livro dos Espíritos, diz assim: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? A resposta: certamente. Eles a alcançarão mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Né? A questão 117. A vontade é gerenciada, esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa, a razão, depois da trabalhosa e multimilenária viagem de ser pelas províncias obscuras do instinto. Quer dizer, a gente passa a parte do instinto, né, e começa a ter o livre-arbítrio, né, que é quando eu falei sobre as escolhas, né, e aí nós seremos responsáveis pelas nossas escolhas, né. O Lourão pergunta assim: tantas virtudes, acho que... Não, é uma afirmação. Tantas virtudes, acho que precisa reencarnar várias vezes. Não é só você não, viu, Lourão? Oh, imagina, todos nós. Olha aí, o Wellington. Davi Rocha pergunta: as virtudes podem ser desvirtuadas? Pois é. Não. Eu acredito que a própria nossa preocupação em ser virtuoso já é uma forma de desvirtuar a virtude, porque, como diz aí no texto, né, o São Vicente de Paulo, Curadares e muitos outros, eles eram virtuosos, mas nem se davam conta disso, era uma coisa que... Mas, por enquanto, a gente está ainda se preocupando na prática das virtudes. Eu acho que a virtude, ela só vai ser... mesmo considerada no indivíduo do ser humano, quando ele praticar de forma natural, sem estar... Né? Enquanto ele estiver se preocupando, eu tenho que moderar o que eu vou dizer, porque eu tenho que fazer dessa maneira, porque senão eu acho que a partir do momento
que a gente deixar de se preocupar com essas coisas, com esses detalhes, né, em relação a ser uma pessoa, um homem de bem, uma pessoa virtuosa, uma pessoa caridosa, é que realmente a prática está consolidada. Eu penso assim, né? E são consideradas também virtudes, né, gente? As práticas da boa convivência, de educação, a pessoa ser gentil, né? Ser amável com outras pessoas. Isso daí, por isso que a gente passa pela parte da infância, onde os pais têm a oportunidade de moldar o caráter daquele ser que ele foi confiado, né? Então, ele ainda está pronto para aprender. Então, os pais, eles têm a obrigação de ensinar e exemplificar ao filho as práticas das boas maneiras, da educação, da moral, da boa moral, né? Então, aí a gente também já estudou no nosso curso que quando chega mais ou menos na época da adolescência, né, que é quase uma patologia, que o espírito vai mostrando as suas reais tendências, né? Então, a gente tem que aproveitar essa fase da infância, para quem tem filhos, para justamente passar esse modelo de educação, de moral, que também são considerados virtudes, né? O Cícero fala aqui, ó, depois de adquirida, não se perde, mas a aquisição completa só se dá quando o espírito progride, e aqui encarnado na Terra é só uma escola. Ainda está na aprendizagem, a questão do conhecimento, né? Essa é a pergunta. O Cícero respondendo a pergunta da Elizabeth, ela perguntou, a virtude é uma coisa natural, né? Aí o Cícero respondeu essa questão dela. Depois de adquirida, não se perde, mas a aquisição completa só se dá quando o espírito progride. E aqui, encarnado na Terra, é só uma escola. Quando você falou na família, estamos aprendendo. A família no papel de formador, né, do caráter da criança, né? Hoje a gente vê isso de uma forma mais ampliada, mas não precisa nessa questão. Mas o próprio Cícero, numa não sei se foi na última que eu assisti, ele falou que a gente tem exemplo por exemplo, de virtuosidade, duas crianças, uma com alimento e outra sem alimento. Achei muito bonita essa parte, né? O outro, naturalmente, divide o alimento com o outro que não tem. Ninguém precisou induzir ele mesmo, uma ação natural. Você se lembra disso, Rosângela? Você lembra dessa parte? Da criança, a inocência da criança tamanha que ela pratica, né? Quando não tem a influência ainda das normas, das normas de conduta, do certo, do errado, quando ela ainda foi inserida no contexto escolar, por exemplo, porque lá no contexto escolar ela vai lidar com normas, regras, não pode, não pode, deve, não deve, né? A centelha de vida. Os naturais, ela não tem discriminação, ela não discrimina se a coleguinha tem algum tipo de deficiência, se o tom da pele, se tem obesidade. A criança, ela lida com outra criança de uma forma tão natural, e a gente convive nesse contexto, a gente observa muito isso, como a gente deturpa algumas coisas na escola, né? Inclusive, até o Cícero comentou sobre isso no sábado. Ele disse que foi feito um vídeo, né, que duas crianças recebiam uma caixinha. Eu achei muito interessante. Uma delas tinha um lanche, a outra não tinha. Automaticamente ele nem pensa muito, ele pega o lanche e divide com o vizinho, com o coleguinha do lado, né? Quer dizer, é a centelha divina que existe dentro de nós, que nós somos a centelha divina, né? Então, o bem está em nós. Então, a gente tem que
que seguir por esse caminho, fazer boas escolhas, né? O Lourão fala aqui, a vaidade é uma grande imperfeição, como superá-la e alcançar boas virtudes? A vaidade, que a gente já falou sobre ela, vaidade, tudo é vaidade, né? Porque na vaidade está junto o orgulho e o egoísmo, são as duas grandes chagas para a gente alcançar qualquer virtude. São os grandes empecilhos, vamos dizer assim. Se a gente tivesse que classificar quais são o que está entravando para eu alcançar minha virtude? Orgulho e o egoísmo. E ela se demonstra mais fortemente aonde? Na vaidade, né? O que adianta você praticar a caridade e se mostrar, ostentar essa caridade? Quer dizer, já perdeu todo o sentido da caridade. A pessoa que vai ser beneficiar, a pessoa que adquiriu a caridade, o bem, vamos dizer assim, foi beneficiada? Foi. Mas quem praticou com ostentação, com vaidade, não serviu de nada. Quer dizer, é ainda muita coisa para a gente lapidar, para a gente aprender nesse mundo, mas a gente vai devagarinho, todo dia, uma coisa diária, né? Um esforço diário, né? Rosângela. Oi. Pode falar, Aldário. O Cícero já está respondendo, né, Lourão? Eu acho que ele viu a pergunta dele, aí também você respondeu, mas ele já fez uma interferência aí, né? Para nós espíritos, imperfeita a virtude, não é? A virtude sua no esforço, é isso? Sua no esforço. Porque sua no esforço, né? Porque ele está perguntando, o Lourão está perguntando como fazer, né? Para não ser vaidoso. Aí eu digo, não só para a questão da vaidade, né, Lourão, mas com relação a todas as outras nossas imperfeições, é a gente se esforçar constantemente, né, para aquilo que a gente gosta mais, de substituir por um comportamento contrário, né? O contrário da vaidade, o que é a simplicidade, né? Então a gente tem que perceber que aquilo que a gente gosta muito, a gente se esforçar para ter um comportamento diferente, que é o que a doutrina espírita nos remete, né? Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, não é isso? Constantemente de domar, de limitar as más inclinações. Então, com relação ao orgulho, à vaidade, é um exercício constante que nós temos que fazer de disciplinar esses nossos impulsos, né? E aí só no dia a dia, como o nosso amigo aí também, o Cícero, colocou aí. É uma questão de... A gente está na escola, de aprendizado, então a gente precisa estar sempre vigilante nesse nosso comportamento, porque é sutil, né? É muito sutil isso na própria essência nossa. Então, é um esforço constante. Exatamente. Olha, já está quase na hora da gente terminar, né, Rosângela? Você controla aí o tempo. Eu só quero dizer o seguinte, que vou fazer uma analogia aqui. A raiz de tudo está na caridade. Certo? Imagina uma árvore, a raiz é a caridade. Se não houver caridade, todas as virtudes estão comprometidas. Né? Concorda comigo, Aldário? Sim, meu amigo. Com certeza. Tá? A reflexão está correta, né? Então, a caridade é a base de tudo, né? É a base. Claro que a caridade sem ostentação, aquela caridade com medo dos olhos que você pratica, mas se mantém, né? O total. Porque é assim. Anonimato. Anonimato, exatamente. Não é isso? Exatamente. Cleonice, Audálio, Rosângela, obrigado. Né? Já? Pela participação, já estamos na hora, né, Rosângela? Você não deu ainda um. Já. Tocou o sino, a gente fica conversando, e aí é bom demais, né? Pronto. Vai embora. Tem que ouvir a fala da Cleonice, a nossa convidada. Nossa. Tem que ouvir a fala da... Eu ia Foi falar muito para bom, viu, participar. Primeira vez que eu estou participando aí.
Mas foi muito bom, gostei. Agora, eu só queria lembrar, assim, a primeira vez que eu li o texto do Homem de Bem, eu fiquei muito triste. Eu disse, meu Deus, a lista é enorme. Quantas virtudes a gente ainda precisa adquirir, precisa aprender, né? Então, realmente, a gente está no caminho, mas assim, bem lento ainda, né? É muito Bem difícil, devagar. bem devagar. Pode ter certeza. Mas, com fé em Deus, a gente chega lá um dia, né? Conforme o Cícero falou, que nós estamos na escola, né? Nós estamos na escola, Cleonice, a gente está no jardim da infância. Dessa escola aqui a gente ensina e aprende. Exatamente, é uma troca, né? É uma troca. Eu queria agradecer a Cleonice, a voz aveludada que ela tem, né? Com aquelas canções que ela fica colocando lá no nosso grupo. A gente viaja com essa voz aveludada, Cleonice. Linda, linda, linda. Muito doce, muito suave. É bem gostoso de ouvir, né? Está tudo gravado lá nos meus áudios, com todas as suas as músicas que você canta lá, agora e a gente vai vai pedir o Cícero para colocar ela no café filosófico musical, né? Para colocar ela para cantar para a gente ouvir. Obrigada, Cleonice, pela participação com a gente hoje, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Cleo. Boa noite. Tudo de bom, Cleonice? Eu queria dizer para... Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu queria só agradecer a participação do pessoal hoje, né? O Cícero, o Lourão, o André, o Pedro, o Vilmar. Ai, saudade, Vilmar. Roxane, Elizabeth, a Betinha, Pedro, a tia Jane, Socorro Pinheiro, a Neide. É muita gente. É muita gente, graças a Deus. Pois é, como eu falei, a gente tem, assim, uma satisfação de participar desse grupo pelo aconchego, né, pelo calor humano, que mesmo de forma virtual, a gente consegue absorver, né, a gente consegue captar, e a gente é muito agradecido por isso, né, eu agradeço a todo mundo que participou, ao Cícero, que quando eu estou com dúvida, recorro a ele direto. Então, todas as pessoas que fazem do Centro Espírita André Luiz esse consolador, né, que tem sido o André Luiz nesse período que a gente está tão maluco, né, de isolamento e tudo, mas o André Luiz tem sido, assim, um alento, uma força que tem dado para todos nós. Eu agradeço a todos e passo a palavra para o Wellington dizer qual é o próximo tema e passar a palavra para o Aldário fazer a prece final. Eu também queria agradecer a todos, né? A todos que participaram, tanto daqui de Fortaleza, como tem um amigo fora, no Rio de Janeiro, que eles costumam assistir, eu envio um convite para eles gostam de assistir, às vezes eu nem convido mais, eles já estão lá, sem eu precisar comunicar nada, já virou um hábito. E queria dizer para vocês que na próxima semana nós teremos uma convidada, que é a Edith Souza. Ela é frequentadora lá da Fundação Bezerra de Menezes, né? Também ela tem atividades no Lar de Cara, e nós a convidamos, ela é muito participativa, ela gosta muito de acompanhar as nossas transmissões, a gente fica muito grato por isso, e nós vamos tratar de um assunto, né, que é o tema da próxima semana, que será sobre a melancolia à luz da doutrina espírita. Ok? A gente pediu para ela fazer uma pequena abordagem, né, para engrandecer a nossa transmissão, para a gente, né, poder interagir com os nossos amigos de outros centros espíritas, porque essa atividade de movimento com os nossos outros colegas de outros centros espíritas é muito importante para o nosso crescimento. Não é isso? E eu gostaria de... Um comentário aí, Wellington.
Oi. A gente está dizendo que a caminhada é longa, engateando na aprendizagem, mas com perseverança na fé, certamente galgaremos os degraus da evolução. Gratidão, paz e luz para todos. Obrigado, Edirce. Até a próxima segunda-feira, que a gente vai estar juntos nessa caminhada, ok? E eu queria passar a palavra final para o nosso amigo Audálio, o mentor espiritual, agradecendo aqui, diante de todos, que a maior graça que eu tive na minha vida foi ter cruzado com esse cidadão, né, que não me levou para o centro espírita, mas só em observar o jeito dele ser lá na escola, no local de trabalho, a conduta dele com as pessoas, a simpatia, a amorosidade, já me despertou curiosidade, aí acabei Caramba! por essas veredas. Obrigado ao Dário e à Rosângela também, e agradecer também ao Cícero, à Ana e à Flor, que nos apoiou na semana passada, né? Porque aí a gente fica mais tranquilo, fica mais seguro, porque é muita tecnologia, a gente ainda está aprendendo, a gente vai estar, né, enriquecendo os nossos conhecimentos midiáticos. Então, o Aldário vai nos dar a honra da sua prece final. Agradeço a todos, muito obrigado. Vamos lá, Aldário, com você, amigo. Tá bom, gente. Vamos lá. Pegando só esse mote final da fala do Wellington, né? Eu acho que, na verdade, pela lição de hoje, gente, o que nós devemos, nós que estamos nessa escola, como o Cícero falou, nós estamos nas primeiras séries, né, talvez, nós estamos nas séries iniciais dessa escola espiritual. Então, veja assim, que pela abordagem de hoje, a temática de hoje, o que eu queria expressar aqui para todos nós, a palavra seria o quê? Gratidão, né? Gratidão por todas as oportunidades, pelas concessões, pelas pessoas que cruzam o nosso caminho, como o Hélio falou aí, porque cada pessoa dessa é um instrumento, e cada um de nós, se a gente não tiver essa compreensão que a mensagem hoje nos remete, né, de paciência, de modéstia, de ser bom, de amabilidade uns com os outros, ou seja, isso é gratidão. Eu tenho que agradecer por tudo, porque nós fazemos parte de uma engrenagem, né? Nós estamos juntos com esse objetivo de crescermos, e se não houver essa compreensão, essa paciência, essa tolerância, essa compreensão nítida, né, que nós somos todos dependentes uns dos outros, estamos interligados, na verdade nós não estamos fazendo aquilo que a gente pode. Então, realmente assim, agradecer, por exemplo, agradecer a equipe que incentiva, por exemplo, a nós nesse trabalho de partir para a área da informatização para as nossas reuniões. Aí é o Cícero, a Flor, a Ana, né, que nos motive, que nos incentive. Vocês percebam que nós estamos também ainda com algumas falhas, mas isso é a vontade, o desejo, o apoio que Cícero e esse pessoal nos dá. Entendeu? O apoio de vocês que ficam aí de longe nos assistindo, nos motivando. Então, a nossa gratidão a todas essas pessoas, todas, pessoas daqui, pessoas que a gente conhece, pessoas que nós não conhecemos, a nossa profunda gratidão, né? Esse pessoalzinho que está distante, a Ceissa, né? Vilmar, e outras pessoas que, assim, tudo tem um propósito. As lives fizeram com que essas pessoas em casa, né, na quarentena, compartilhassem conosco isso. Então, a nossa profunda gratidão, tá certo, pessoal, por tudo. Desculpem as nossas falhas, mas também recebo o nosso abraço carinhoso e como se diz, a oportunidade de que vocês possam, na próxima semana, estar novamente conosco. Vamos à nossa prece de hoje, a nossa prece de gratidão final. Queremos, nesse instante, ó Pai, nesse momento especial, agradecer a Ti a oportunidade de estarmos juntos, à luz da doutrina espírita, comentando sobre a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Agradecermos inicialmente aos espíritos benfeitores, que são os nossos orientadores, coordenadores dos trabalhos da atividade do céu. São Vicente,
Santo Agostinho, nas atividades de estudo, nas atividades de atendimento espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Demer Curedas, e outros espíritos que se fazem sempre conosco, nos orientando. A nossa gratidão nesse momento. A gratidão a Ti, ó Pai, por nos permitir o conhecimento, a inserção nossa com a doutrina espírita, que nos possibilita refletirmos acerca da nossa condição, de quem somos, por que estamos assim, por que sofremos, por que algumas dificuldades, fazendo com que a gente possa refletir de forma coerente, de forma raciocinada, sem nos perdermos só nas amarguras e nas reclamações, percebendo que todas elas têm um cunho, um objetivo de promover o nosso crescimento espiritual. A todos os nossos amigos próximos e aqueles mais distantes, que nos impulsionam a esse trabalho. A nossa família, os nossos parentes, consanguíneos, que são os nossos próximos, mais próximos. A nossa profunda gratidão pelo convívio, pela oportunidade que nos dão de trabalhar as nossas virtudes. Te agradecemos, ó Pai. E queremos também, nesse instante, pedir, em nome de Jesus, o médico divino, o médico dos médicos, e aos nossos médicos espirituais, que diante da situação que nós estamos passando, essa epidemia que venha agredindo a tantos espíritos no campo físico, no campo espiritual, fazendo com que, ó Pai, obedecendo às Tuas leis, eles ingressem, retornem à pátria espiritual, mas não sabemos em que situações nós queremos te pedir, ó Pai, por acréscimo da Tua misericórdia, que Tu derrame bênçãos sutis de paz, de luz, de apoio, de aconchego, de iluminação espiritual, que todos esses espíritos que estão retornando à parte espiritual possam regressar e encontrar-se com os seus espíritos familiares, com os mentores espirituais carregados, incumbidos de acolhê-los da melhor forma possível. E abrindo também um adendo nessa nossa prece, queríamos, ó Pai, nessa noite especial, ainda agradecermos e homenagearmos a todas as mães, a todos os espíritos que encarnaram com essa missão da maternidade, que as Tuas bênçãos de paz, de luz, de compreensão, envolvam a todas as mães que estão no plano terreno e a todas as mães que partiram para o plano espiritual. A nossa profunda gratidão pela oportunidade que elas nos dão de perceber o quanto o amor é possível fazer crescer, o quanto o amor envolve a essas criaturas que estão ainda em processo de evolução, mas que dedicam suas vidas, que fazem com que todos nós, seus filhos, possamos seguir o exemplo de dedicação, de desprendimento e de afeto. Obrigado, ó Pai, por essa noite especial. Abençoa todos nós que nos encontramos envolvidos nesse momento, encarnados e desencarnados. Que a Tua paz infinita nos envolva. Permanece, Senhor, hoje e sempre conosco, e que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, muito obrigado mais uma vez, e até a nossa próxima segunda-feira, se Deus permitir.